nossa terra, verso que encerra um povo varonil. Canto o pioneiro que a semente um dia fez florir. Brado toda essa vida que a mão sofrida aos poucos esculpir. Ourinhos, tu és fruto de trabalho e amor. Solo de terra tão roxa e campos verdes, cercados de água e céu. Fostes um dia café, hoje horizonte são teus canaviais. Pardos, panemas e turvos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu és majestoso esplendor. Boa tarde a todos. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para a 7ª sessão extraordinária do 4º ano legislativo da 15ª legislatura, solicito e convido o vereador Dr. Fauer Salmen, que faça o trabalho de primeiro secretário, e convido que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Antônio Amaral Júnior. Carlos Alberto Costa. Edivaldo Lúcio Abel. Eu estou aqui. Flávio Luiz Ambrosim. Frednes. Jadir. José Claudinei Messias. Lucas. Salim Mata. Sivonei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 senhores vereadores. Havendo número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão, passando a deliberação das matérias objeto desta convocação extraordinária. Coloco em discussão o projeto de lei número 156/2011, de procedência do vereador suplente de vereador Dr. Jader Luiz Araújo Godinho, enquanto no exercício do cargo, que obriga a realização do teste do coraçãozinho, exame de oximetria de pulso, em todos os recém-nascidos nos berçários da maternidade do município. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei número 87/2012, de procedência do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a criação do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, embasado na Lei Federal número 12.305/2010, na qual institui a criação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos e da outras providências. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei número 88/2012, que é de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Assistência Social e da outras providências. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei número 89/2012, proveniente do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento da AME-MAN, Empresa Metropolitana de Águas e Energias S.A., com o objetivo de implementar o projeto de eficiência energética do sistema de iluminação pública no município e da outras providências. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Lucas Pocai Alves da Silva. Senhor presidente, vereadores, todos que nos acompanham, eu fiquei muito assustado com esse projeto, essa sessão extraordinária, alguns projetos importantes, mas nesse chegou de última hora, inclusive nem estava em pauta, entrou hoje para já ser discutido e votado hoje. E me assustei pelo fato do projeto ser uma contratação de um financiamento com o EMAI, com a Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. Aqui, antes de fazer uma explanação sobre esse projeto, quero dizer que eu sou totalmente a favor da iluminação pública no município.
A iluminação pública que tem muitas ruas, muitos bairros que estão faltando uma iluminação adequada. As vielas, são ruas escuras, são lâmpadas queimadas, inclusive este vereador já apresentou inúmeros requerimentos sobre essa questão. Então, só para que fique bem claro, sou a favor de melhorarmos a iluminação em nossa cidade. Só que esse projeto, acredito eu, que nós devemos buscar outras alternativas. Porque mais um financiamento para o município, eu tenho certeza que não será benéfico para a população. Aqui o Poder Executivo ficará autorizado a fazer esse financiamento no valor de R$ 11.173.245,49. 11 milhões. E aí, o que me preocupa, senhores vereadores, é que o financiamento poderá ser parcelado em 60 meses, com juros de até 11% ao ano, que, fazendo a conta rapidamente, daria uns R$200 mil mensais que a prefeitura estaria pagando de prestações. E aqui que a gente precisa analisar bem este projeto. No inciso 3º do artigo 4º, falam que serão fornecidas garantias para o financiamento de que trata essa lei, podendo ser utilizados o seguro, ou a fiança bancária, ou o comprometimento da contribuição de iluminação pública, o CIP, que seria como se fosse um novo imposto para a população. É uma contribuição de melhoria, que na verdade ainda não existe isso. Só que para cobrir o empréstimo, este financiamento, o poder público, a prefeitura, o poder executivo poderia estar criando essa contribuição de melhoria. E aí, para piorar, pode também entrar parte equivalente da arrecadação do ICMS. Ou seja, se o município estiver com dificuldades de pagar esse financiamento, vão retirar já da cota parte do ICMS, direto da fonte. É um absurdo isso. Mesmo porque todos nós aqui sabemos que a grande parte dos salários pagos dos servidores é através do ICMS que se arrecada no município. Então, por isso, eu acho que é um projeto que precisa ser estudado melhor. Nós precisamos, eu tenho certeza que existem outras alternativas, em vez de financiarmos mais uma vez. Nós já tivemos aí o financiamento do PAC, que a prefeitura disse que não é PAC, mas é um financiamento, que até o próprio secretário de administração disse, que nós já estamos aí pagando mais de R$500 mil por mês de financiamento. Aí tem financiamento de asfalto também, realizado pelo Estado. E agora, mais R$200 mil. Um financiamento de iluminação pública. É um absurdo isso. Principalmente, senhor presidente, senhores vereadores, num final de mandato. O prefeito Toshio está saindo. Não vai dar tempo de implementar esse projeto. Para que então aprovar mais uma dívida para o município? No final de governo, deixar mais um financiamento para os próximos mandatos, para os próximos anos? O povo vai arcar com isso? E no momento, para que isso? No momento de campanha, vão usar isso agora como política? Não vai implementar, não vai acontecer. Só que quem vai sofrer as consequências
serão, nos próximos anos, o povo. Não é nem só a administração que vai ter que arcar com esse prejuízo, mas é a população, os servidores. Eu peço a Vossa Excelência que consulte o plenário o adiamento por 10 sessões para melhor estudo, uma vez que a gente está vendo aí o julgamento político. Porque eu tenho um pouco de conhecimento dessa questão e gostaria de me manifestar para depois a gente... Vamos por um. Põe em votação, depois eu coloco. Depois eu peço a palavra. Tenho certeza, o vereador Dr. Salmen sabe dessa nossa preocupação, que isso não é um assunto assim para ser discutido num só dia mesmo. Isso aqui é um projeto, são 11 milhões de financiamento, e que não pode esta Câmara apenas chegar a um projeto da noite para o dia. Recebemos a convocação ontem e já votar um projeto tão relevante e que vai causar uma grande movimentação na cidade. Isso. Então nós temos sim que nos preocupar, temos sim que conversar mais, discutir mais. Justamente nós temos que colocar na balança essa questão de uma administração que está no seu final e que está colocando um projeto que vai trazer problemas futuros. Eu quero aqui mais uma vez não entrar no tema de se tem que fazer iluminação pública ou não, se precisamos melhorar ou não, porque é lógico que a gente precisa melhorar a iluminação pública da cidade. A questão é como está sendo feito. Através de financiamento, através de mais empréstimo, e é essa questão que a gente tem que discutir. Eu tenho certeza que nós temos aí, muitos aqui têm contatos, e por que não conseguir esse dinheiro a fundo perdido? Principalmente o PAC, por exemplo, Botucatu conseguiu a fundo perdido 40 milhões a fundo perdido. O dinheiro veio, foi para a cidade. E aqui nós fizemos financiamento. Nós temos sim que nos preocupar com essa questão. E acho que é um projeto que, se for para votar hoje, nós não podemos aprová-lo. Não podemos aprová-lo. Porque vai refletir diretamente, inclusive, no bolso dos servidores. A administração vai sofrer caso não consiga pagar, vai perder cota de ICMS, que é onde muito do pagamento do salário dos servidores é feito. Então, era essa a minha posição. Acho, inclusive, que se for para financiar, tem muitas outras áreas mais importantes, mais relevantes, mais necessárias do que agora a iluminação pública, como a saúde. A saúde, a gente tem inúmeros exemplos aí de falta de médico, de falta de remédio, de consultas atrasadas. Tem inúmeras coisas que eu acho que são mais prioridades do que aprovarmos um financiamento agora para a iluminação pública no final de uma gestão. Era isso, muito obrigado. Com a palavra, vereador Fred Correia Leite. Senhor presidente, senhores vereadores, sem dúvida nenhuma, o projeto ele merece um esclarecimento. O que o nobre vereador Lucas colocou é preponderante, mas eu também queria fazer algumas observações. Gostaria, primeiramente, de colocar que esse projeto ele é de iniciativa do governo federal. O governo federal pretende e quer ajudar os municípios a trocar toda a iluminação pública da cidade. Então, esse projeto, ele, logicamente, que o governo Toshio está em final de mandato, mas ainda não terminou, e nós temos que continuar administrando a cidade. E esse projeto, ele visa trocar toda a iluminação da cidade de Ourinhos. E como é que se faz isso? Primeiramente, contratando uma equipe e tendo recursos para fazer isso. 11 milhões de reais, mas dividido em 60 meses, dá mais ou menos 100 e poucos mil reais por mês.
Com a economia, senhor presidente, da troca das lâmpadas, de toda a iluminação da cidade de Ourinhos, só com a economia nós quase pagaremos esse empréstimo. Então, o que vem se colocar aqui, primeiramente, é o crescimento da cidade, a segurança da cidade, a oportunidade que nós temos por ser uma prefeitura bem administrada, por ser uma prefeitura que está em dia com os seus pagamentos, nós podemos dar segurança aos 110 mil habitantes da cidade de Ourinhos. Hoje, a prefeitura é responsável, logicamente, por tudo que acontece na cidade. O prefeito tem que cuidar da educação, tem que cuidar da saúde, tem que cuidar do esporte, do lazer, da cultura, enfim, tudo, dos funcionários públicos. Ou seja, tudo tem que sair da prefeitura municipal. E hoje, a cidade de Ourinhos está indo muito bem, mas a iluminação pública é bastante cobrado pela população, é cobrada pelos órgãos de segurança. Nós precisamos iluminar bem os nossos bairros, nós precisamos dar tranquilidade aos nossos munícipes. E esse projeto, que é de iniciativa do governo federal, um apoio que dá condições somente para os municípios que estão bem estruturados financeiramente para arcar com essa responsabilidade, então ele diz isso. É um investimento, sim, para reiluminar, trocar toda a iluminação pública de Ourinhos, investindo 11 milhões de reais, financiado pela Eletrobras, mas que será compensado com o consumo de energia elétrica. Barateando, quanto mais moderno o sistema de iluminação, menos nós vamos gastar. E a cidade ficará mais bonita e mais segura. Lógico, da preocupação do novo vereador Lucas, ao analisar o projeto e não vendo por esse ângulo, nós também não temos, podemos dizer que a preocupação dele é justa. Mas eu, que tenho acompanhado, juntamente com os colegas aqui da casa, que tenho acompanhado a Secretaria de Planejamento, esses dias tivemos na reunião, os vereadores da base de sustentação do prefeito, tivemos reunião lá com o seu prefeito municipal, tivemos reunião na Secretaria de Planejamento, tivemos reunião com a Secretaria de Finanças, nós entendemos da necessidade desse projeto, nós entendemos da necessidade desse investimento. Então, eu gostaria aqui de deixar essa mensagem, que não é nada desesperador, é uma coisa para que a gente possa iluminar desde o Jardim Guaporé até lá a Vila Operária, que nós possamos iluminar desde a Vila Musa, lá do Itamaraty, até o Helena Braz Vendramin, ou seja, vereador Esquilo, iluminar a cidade, deixar a cidade segura e, ao mesmo tempo, economizarmos para pagarmos isso. Temos condições, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Dr. Salim. Vereador Dr. Faués Salmen, já tinha pedido. Por 15 minutos, excelência. Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, quando ocorre um homicídio e a polícia chega, a primeira pergunta, a pergunta obrigatória que o delegado faz a si mesmo é a seguinte: a quem interessava ou a quem interessa a morte do cidadão? Aí ele vai fazer as diligências, partindo dessa premissa. Mutatis mutandi, passando para essa situação, a quem interessa um contrato de 11 milhões e meio há 3 meses antes da eleição, para fazer aquilo que não se fez em 18 anos. A energia elétrica é necessária? É. Mas sem energia elétrica nós vivemos. O que nós não vivemos é sem água e sem saúde. A população nossa está na UTI. Não se faz absolutamente nada para se incrementar o atendimento, para se evitar a fila, de dar mais munições de ataque à Santa Casa local. O prefeito fez reunião, eu não fui chamado. Vai explicar o quê? Aí chega o projeto ontem para ser votado hoje.
iluminação é necessário, mas ninguém está sem luz na nossa cidade. Isso pode ser feito aos poucos. Isso pode ser feito aos poucos. Na verdade, quando você fala em exigência do governo federal, que não o vereador Frederic falou, que o governo federal que deu dinheiro. Então eu vou trabalhar para vocês, vou mandar Vossa Excelência trabalhar para mim, só que eu não te pago. Vai tirar esse dinheiro de onde? Da população. Esse IPTU que está fazendo asfaltamento, também começou ano passado, porque é época da eleição, é o dinheiro que foi pago pelo povo, mas está sendo utilizado em benefício do povo. Aí vocês vão falar, mas não vai ser utilizada a iluminação, mas não é prioridade. Está com um problema de segurança, bota câmera de segurança. Não tem explicação racional. Vincular a população em tirar mais dinheiro do bolso para pagar uma iniciativa desnecessária atualmente. É preciso iluminar, vai iluminar a casa do prefeito. Qual é o bairro que está sem iluminação? Muitas delas por precariedade, por omissão do Poder Executivo, que devia se preocupar disso antes. Por que está se preocupando agora com segurança, com iluminação, não sei o quê? Agora, há 20 dias da eleição, 11 milhões de reais que o governo federal deu dinheiro. E outra coisa, vereador Vadinho, senhores vereadores, devia debater isso com profundidade, inclusive para saber a opinião do povo, porque não adianta você arrancar dinheiro do povo de uma forma violenta, porque isso aí é violência, estabelecer a contribuição. Para que 11 milhões de reais? Vai investir na área do Dr. Salim. Povo sem saúde é povo morto. Se não tem saúde, você não anda, não trabalha, não fala, não age. Por que não manda 11 milhões aqui com financiamento para se aplicar na Santa Casa e na área da saúde? Por que não se faz um projeto de financiamento de 11 milhões para se aplicar na nossa educação que está falida? Povo sem cultura, sem saúde. Isso eu não estou falando de Ourinhos, do Brasil inteiro. Vamos refletir. Não vamos nos transformar outra vez como poder homologatório, que o prefeito decide lá, vem aqui e fala amém. Vamos buscar prioridades, sim, mas prioridades. O que são prioridades? São as coisas que vêm primeiro. E primeiro, realmente, a educação e a saúde. Muito obrigado, senhor. Eu solicito ao secretário que faça consignar as presenças dos vereadores Dr. Jadir, José Claudinei Messias, Flávio Luiz Ambrosim. Com a palavra, vereador Dr. Salim Mata. E vereador Silvonei Rodrigues também. Senhor presidente, senhores vereadores, seria necessário, em primeiro momento, observar que o projeto autoriza o Poder Executivo a executar um contrato da natureza que está sendo discutido. É importante também frisar que dentro da consumação de situações que envolvem poderes públicos, há a necessidade dos prazos. Existem prazos que precisam ser homologados para depois ser possível dar continuidade ao processo de contratação de serviços com custos. Então, senhor presidente, essas considerações aqui não foram feitas. O que se prevê é que o momento é objetivamente necessário a autorização para que o poder público possa desenvolver esse projeto a partir do ano que vem.
Faltam 5 meses, 6 meses, praticamente, para encerrar o ano, e o prazo para a homologação dessa autorização é agora. Bom, isso colocado, senhor presidente, que é uma coisa absolutamente técnica, entra no mérito de que Ourinhos é uma cidade com uma idade já bem avançada. É uma cidade que era jovem, a cidade foi feita com um equipamento que para a época era oportuno e que hoje ele talvez não seja convencedor. Mas eu tenho pouco prazo, senhor. Fazer o ano que vem. O meu caro compadre, só para te dizer com bastante carinho, é só prestar atenção na legislação, só isso, nada mais. Pois é, o projeto é autorizativo, só isso. Não está se dizendo que se vai fazer, só está autorizando o prefeito a fazer a partir do momento que essa Câmara homologue essa questão, dando o direito. Mas isso é um problema que Vossa Excelência faz para confundir, às vezes, as questões. Mas, na prática, é isso aí. Então, senhor presidente, há uma necessidade, sim. Sem geladeira, ninguém conserva leite para criança. Há uma necessidade, sim, porque o bandido se aproveita do escuro para poder agredir as pessoas. Se fala tanto que a vida é a mais importante das coisas do mundo e não se preserva a vida por causa de picuinhas dessa natureza. Não se dá garantia para o cidadão andar na rua. Senhor presidente, se aqui se disse que tantos requerimentos para troca de lâmpadas, troca do sistema, foram feitos e agora se recusa a ideia de que é necessário fazer essa evolução, melhorar a qualidade da iluminação na cidade. Então, senhor presidente, esses equívocos me deixam um pouco irritado, porque na realidade o poder público trabalha com a consistência dos apoios. Se ele não tiver, nós vamos atrasar esse projeto por mais um ano. E como é que nós vamos explicar à população que nós não tomamos a providência hoje para executar amanhã, sendo que existe a necessidade dessa homologação? É uma questão muito, assim, fluida esse raciocínio. Isso não está significando que está se fazendo um contrato. Isso está dando direito ao prefeito para pensar na execução da homologação desse contrato, que oportunamente poderá ser discutido se ele é válido ou não. Mas nós estamos reclamando da iluminação pública aqui o tempo inteiro. E quando se propõe um projeto novo que vai melhorar essa qualidade, dar segurança ao cidadão, hoje nós chegamos a esse estágio de fazer discussões pequenas, quando 11 milhões hoje não tem a mesma representação do que foi o projeto Cura no passado, que resolveu o problema da cidade, saneou a cidade em 92% do seu território. O PAC hoje custou 50 milhões, mas no futuro ele custará 100, 150 milhões. Nós estamos vendo o exemplo do projeto da retirada dos trilhos. Começou com 40 milhões, hoje está em 140 milhões. É uma utopia pensar que você faz a mesma coisa amanhã com o dinheiro que se propõe hoje. Não será assim, senhor presidente. Ourinhos tinha uma arrecadação de 33 milhões, hoje tem 280 milhões, cresceu a arrecadação. O povo exige que você renove o seu equipamento para ele poder viver melhor. Se tivesse trocado os canos no passado, não teria hoje o problema, não teria essa perda de água que nós temos através da perda de água através dos canos velhos. Então, senhor presidente, se você não reforma a sua casa quando é necessário, você não terá uma casa útil para se morar. É importante, senhor presidente, que essas quirelas sejam espairecidas, porque, na realidade, quem não governa para hoje, não governará para amanhã, nem para daqui a um século. Muito obrigado, senhor. Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Antônio Amaral Júnior. Senhor presidente,
senhores vereadores, público e imprensa Vereador, presente. antes de Vossa Excelência começar, me dá uma parte. Pois não, vereador, fala somente. É que eu não tive oportunidade, o vereador não me deu a parte, o vereador Salim. Quando ele fala que a iluminação da rua vai ser necessário para dar energia para a geladeira, eu não entendi. Porque não tem bairro nenhum em Ourinhos que não tem iluminação. E a geladeira não tem nada a ver com a iluminação de rua. E outra coisa, eu nunca vi o vereador na tribuna fazer discurso tão veemente, desde na defesa da saúde e da educação. Muito obrigado, senhor. Senhor presidente, Eu atendo a saúde. O vereador Antônio Amaral está Discurso eloquente. falando. presidente, é que eu não vou querer me tornar aqui no mediador de um debate entre os dois vereadores. Eu quero fazer aqui o meu pronunciamento. Bem, nós todos sabemos que existe sim uma necessidade de estabelecer medidas com o objetivo de se gastar menos energia. Isso é ponto pacífico, isso faz parte de uma necessidade que não só o Brasil, mas que o mundo todo está voltado com a preocupação de se gastar menos e também com a preservação do nosso meio ambiente. Isso tem sido feito em outras cidades, existe um programa nacional, como já foi dito aqui. Tudo isso nós sabemos que é importante tratar também a questão da iluminação pública com o objetivo de se gastar cada vez menos energia. Agora, o que não dá, senhor presidente, para a gente entender, é porque esse programa existe já há muito tempo. Porque esse projeto chega nesse momento, no período eleitoral, para ser votado. É claro que foi um pedido do Poder Executivo, Vossa Excelência está encaminhando, conforme foi solicitado. Mas votarmos um projeto com um impacto financeiro tão grande quanto esse, e falando em impacto financeiro, aqui não tem nenhuma estimativa do que isso vai refletir no orçamento municipal, no tocante às despesas. Então, na minha opinião, esse projeto, ele não pode ser votado de forma nenhuma nesta casa, porque aqui não está estabelecido o impacto financeiro. E nós sabemos muito bem que, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, este é um pressuposto básico. Então, esse processo que foi encaminhado para a votação desse projeto, na minha opinião, está viciado. E nós não podemos votar de forma nenhuma porque não está estabelecido aqui o impacto financeiro. Então, querer fazer a aprovação de um projeto com valor de mais de 11 milhões de reais, nós darmos um cheque em branco e sem ter os devidos requisitos legais para a gente aprovar nesse período, numa sessão extraordinária, na minha opinião, seria uma irresponsabilidade nossa, senhor presidente. Então, eu entendo que estaria prejudicado o processo de votação pela falta deste documento que é necessário, que é obrigatório, nós não temos aqui. Não existe por parte desse vereador nenhum preconceito, muito pelo contrário, com relação a financiamentos. O que nós temos que estabelecer como mais importante é procurar promover, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, nós temos tido aqui volta e meia, indiretas ou às vezes diretas, com relação a financiamento, como foi o do PAC, de 50 milhões e 300 mil reais, que eu tenho dito que foi o financiamento de mãe para filho. E quem gerenciava naquela época já é agora a atual presidenta Dilma Rousseff. Com juro de 6% ao ano,
4 meses de carência, 240 meses para pagar. E o que isto promoveu de melhoria na vida das pessoas é algo fantástico. Vossa Excelência mora num bairro que foi beneficiado pela pavimentação, pela implantação de galerias, de guias e sarjetas, e sabe muito bem o quanto isso foi importante. Nós não praticamos de forma nenhuma a política do quanto pior, melhor, porque talvez pessoas gostariam que ficasse aí num punhado de bairros, como o Jardim Santos Dumont, há mais de 40 anos, sem asfalto, para chegar na campanha e falar: eu vou asfaltar aquele bairro, como já foi prometido outras vezes e não foi feito. A minha postura sempre foi e será: quando eu estive nesta casa ou quando não estive nessa casa, baseado nas relações construídas ao longo dos anos, de muitos anos, dentro do Partido dos Trabalhadores, e com a ascensão das nossas lideranças ao poder central desse país, de buscar trazer recursos. Repito, desde 1997, todos os anos tenho conseguido trazer recurso para essa cidade, independente de quem estava no poder. Se eu tinha afinidade política ou não, se eu era base do governo ou não, ou se era no momento da oposição, que fui num certo período, de forma nenhuma eu deixei de trazer recursos para essa cidade. Infelizmente, existem muitos ainda que praticam uma política conservadora, que pelo fato de não ter o grupo no poder, deixam de mandar recursos para a cidade. E ficam, às vezes, 4 anos ocupando cargos importantes e não fazem nada para a cidade, para dizer o seguinte: não vou encher a bolinha do meu adversário, ou às vezes é tratado até como inimigo. Então, para mim, essa é uma política totalmente ultrapassada. E o PAC, ele se dá de diversas maneiras. Tem sim recursos a fundo perdido, depende do programa. E tem os financiamentos, como que foi feito na cidade de Ourinhos. E eu, numa entrevista, disse que seria favorável a outros financiamentos, desde que a população ela seja atendida da melhor forma. O que a população quer é resultado. Ela quer ver a vida dela melhorar. Ela quer ver o bairro dela mais bonito. Ela quer olhar na frente da casa dela e ver um asfalto regular. Um asfalto como hoje nós sabemos o quanto que as pessoas clamam vendo algumas ruas da cidade sendo recapeadas, para que chegue o recape na rua de frente da sua casa, casas em bairros nobres ou bairros populares, que a pessoa cuida da melhor forma, com o maior carinho, vai lá, cuida bem da sua calçada, pinta a sua casa, embeleza o seu jardim, e em frente uma rua deteriorada. Então, tantos quantos financiamentos foram necessários para melhorar a vida das pessoas, desse vereador terá sim o apoio. Agora, esse projeto, eu repito, ele está viciado. Ele veio aqui com problemas formais, com erros formais. Então, nós não podemos votar esse projeto nesta tarde. E também entendo que esse projeto, nesse período, já praticamente em final de governo, é algo que, no mínimo, nos causa estranheza querer encaminhar esse projeto para esta casa. Mas, antes de tudo, senhor presidente, nós devemos nos pautar pelos devidos requisitos legais, fazermos encaminhamento de projetos em regime de votação. E, na minha opinião, esse projeto está prejudicado. Era isso, muito obrigado. Continua em discussão. Questão de ordem, vereador Lucas Pocaiutos da Silva. Através do artigo 14. Continua a palavra com as pessoas que quiserem, depois nós passamos a palavra à Vossa Excelência. Continue em discussão. Com a palavra, vereador José Claudinei Messias.
Vossa Excelência vai falar como líder do partido, né? Senhor presidente, nobres pares, público e imprensa aqui presente, aqueles que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, boa tarde. Senhor presidente, é óbvio que nós entendemos a preocupação com relação aos trâmites do projeto, pelo valor, inclusive. O vereador Lucas tem razão na sua preocupação, mas nós temos que considerar, Excelência, em primeiro lugar, nós sabemos que o grande clamor, acho que essa casa aqui todos sabem, todos são procurados, é na questão do asfalto e da iluminação pública. E esse projeto, Excelência, nós estamos autorizando a executar um projeto de eficiência. Para que haja esse financiamento, aqui no artigo 1º já diz bem claro isso daí, fica autorizado a executar o projeto de eficiência energética do Sistema de Iluminação Pública Municipal de Ourinhos. E é o objeto do programa Reluz, da Eletrobras, que estará fazendo esse financiamento. E como na própria justificativa deixa bem claro, Excelência, que dentro desse parcelamento, com a economia que será gerada, praticamente vai se pagar. Porque vamos mudar o sistema, Excelência. Nós temos visto já os novos sistemas adotados em vários municípios, de braços mais longos, lâmpadas mais econômicas, com maior poder de iluminação. E há, sim, aqui na cidade, uma grande reclamação por conta da deficiência da iluminação pública, que já não é tão ruim assim, Excelência. Então, tem esse crédito com o prefeito do Toshio, independente de estar no início, no meio, do final da administração, é prefeito. E tem que haver essa preocupação. Então, tenha tranquilidade em estar votando, sabendo da responsabilidade e, principalmente, por se tratar de um programa do governo federal. A Eletrobras é um órgão sério, Excelência, é um órgão respeitado, ela é o agente financiador. Então, quando houver efetivamente a implantação, não significa que já vai aprovar isso aqui, já vai contratar, já vai fazer o financiamento. Existe todo um procedimento, esse é o primeiro passo, é a autorização para que a prefeitura elabore esse projeto, como foi lá atrás para a questão do contorno ferroviário. Nós tivemos uma aprovação para contratar o projeto, para todos o desenrolar que vem aí. Então, a preocupação é válida dos senhores vereadores, mas há, sim, a necessidade de nós oferecermos uma iluminação com qualidade, aumentar a segurança dos munícipes com toda certeza. É um clamor. Nós temos visto aí algumas ocorrências, já foi fruto aqui de discussão nessa casa, Excelência, principalmente por mim, da questão do aumento dos pequenos crimes que nós temos visto aí de assaltos, especialmente no período noturno, e a grande reclamação nos locais onde ocorreram foi a questão da iluminação, inclusive na área central, Excelência. Inclusive na área central. Então, tenho toda a tranquilidade em estar votando favorável a esse projeto, confiança, sim, num prefeito que tem mostrado, ao longo desses 8 anos, o carinho com o município, a preocupação com todos os setores. Nós temos isso, o recapeamento sendo efetuado, e agora, com relação à iluminação, que é uma questão de segurança pública. Então, mais uma vez eu digo, entendo a preocupação, mas com toda certeza, Excelência, desse valor aqui que estará sendo disponibilizado quando for aprovado o projeto, se for aprovado também lá pelas agências reguladoras. Então, o primeiro passo vem pela autorização dessa casa. E nós temos que ter essa responsabilidade de estar pensando na segurança, na qualidade de vida dos munícipes que precisam de uma iluminação pública de qualidade, eficiente e econômica. Não é só em Ourinhos, não, é no Brasil todo. O mundo hoje está preocupado com o uso racional da energia elétrica. E a iluminação pública, em todos os municípios do mundo, é a que demanda maior consumo, porque é público. Todas as ruas tem que haver iluminação. É condição básica a da iluminação pública. Então, se nós pudermos aqui dar esse passo
de avanço. Uma cidade com mais de 100 mil habitantes. Não é mais uma cidade provinciana, como foi dito anteriormente aqui. É uma cidade que está crescendo a passos largos e dentro desse crescimento, Excelência, passa, sim, a ter a necessidade de uma iluminação pública com qualidade, Excelência, com segurança. E é isso que visa o objetivo da administração pública do município de Ourinhos. Não do prefeito apenas, é o objetivo da administração como um todo. Porque a administração, Excelência, ela é dinâmica. A administração não para por conta do período eleitoral. A administração continua. E a responsabilidade também continua. Então, todos nós temos ciência que é um dos, talvez acho que é o segundo item mais cobrado pela população, nas últimas pesquisas que nós temos analisado, é a questão da iluminação pública. Então, voto com tranquilidade, com segurança, sabendo que é o melhor para o município. É o que eu tinha a dizer, Excelência. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Lucas Pocai Alves da Silva, como líder do PTB. Senhor presidente, agradeço. Pelo regimento interno, nos compete essa também falar como líder do nosso partido. Só para esclarecer alguns pontos, senhor presidente, que eu considero muito relevante e urgente, por ser uma sessão extraordinária, no qual nós estamos votando um projeto realmente de impacto. Mas, ouvindo alguns vereadores aqui, a questão primeiro da autorização, se há uma autorização, são dois pontos. Se nós aprovarmos uma autorização, já estamos dando ao Poder Executivo essa aprovação para fazer esse contrato, esse financiamento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se há uma autorização apenas, por que aprovar agora? Por qual motivo, qual urgência tão grande de se aprovar a autorização agora, se não vai acontecer nada? Se é só uma autorização? Qual é a urgência disso? De estarmos votando sem discutir esse projeto com todos os vereadores? Se o município tem essa capacidade para endividar, para financiar, para realizar financiamentos, por que não começar aos poucos, fazendo com recursos próprios, sem precisar endividar? Se a prefeitura tem capacidade, ela vai fazendo. Faz um pouco num bairro que mais precisa, depois no outro. Vai fazendo aos poucos, mas não endivida. O povo não vai arcar com isso. Não vai arcar, é muito pior ainda, quando tivermos a cota parte do ICMS sendo confiscada, vamos usar esse termo, porque não tem recursos em caixa para manter esse financiamento. Além de se criar contribuições de melhorias, o povo pagar pela iluminação. Em relação ao novas alternativas de reaproveitarmos melhor a energia, esse desenvolvimento sustentável que tanto é discutido hoje no mundo inteiro, nós temos nesta casa um projeto, até de minha autoria, que chama IPTU Verde, que neste projeto, uma das causas dele, tem lá a pessoa, o morador, em sua residência, que tiver 20% da sua energia consumida ser energia solar, tem desconto no IPTU. É uma alternativa, e ainda com incentivo para a população, e não a população pagando isso. Temos outras alternativas, que não precisamos aí impor um financiamento para o povo arcar com este alto valor de 11 milhões. Tem este momento aqui, dessa sessão extraordinária, de um projeto muito discutido, e que um projeto que precisa ainda sanar várias dúvidas, inclusive até com esse impacto
que vai ter no município, realmente um projeto muito discutível. E me lembra o ano de 2010, também às vésperas das eleições, um projeto que também o Executivo mandou para esta casa, da noite para o dia, para que aprovássemos o aumento do reajuste do IPTU em 300%. 300%. Não houve discussão, o povo arcou com isso. A partir de 2011, começou a pagar um IPTU absurdo. Tudo isso por falta de discussão, de diálogo desta casa também, principalmente do Poder Executivo, que mandam os projetos sem a gente sanar nossas dúvidas, saber se a população quer desta forma, que a população quer iluminação pública, é lógico, todos nós queremos, mas desta forma, pagando essa quantidade. Por isso, se formos votar este projeto hoje, peço encarecidamente para todos os vereadores aqui que rejeitem o projeto, pois como é só uma autorização, teremos outras oportunidades para discuti-lo e votar da melhor forma possível. Muito obrigado. Eu continuo em discussão. Questão de ordem, vereador Antônio Amaral Júnior. Eu fiz um pronunciamento, e para deixar bem claro, até fazer o encaminhamento correto, solicitar o adiamento desse projeto. O vereador Faes Salmen já fez o pedido. Nós vamos colocar em deliberação. Assim, desculpe, vereador. Muito obrigado. Eu coloco, então, em deliberação do plenário a solicitação do vereador Dr. Faes Salmen, que solicita o adiamento por 10 sessões. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Rejeitado. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação do projeto. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei complementar número 7/2012, oriundo do senhor prefeito municipal, que altera dispositivo da lei complementar número 480, de 4 de julho de 2006, alterado pela lei complementar número 654, de 31 de maio de 2010, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos e carreiras e vencimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Ourinhos, IPMO, e da outras providências. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada de votação. Os que forem favoráveis digam sim e os contrários digam não. Antônio Amaral Júnior. Carlos Alberto Costa Prado. Divaldo Luciabel. Sim. Dr. Salmen. Flávio Luiz Ambrosim. Fledes Correia Leite. Dr. Jadir Grilo. José Claudinei Messias. Lucas Pocai. Dr. Salim. Silvanei Rodrigues, sim. 11 votos favoráveis, senhor presidente. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei complementar número 22/2012, de autoria do vereador Carlos Alberto Costa Prado, que altera o dispositivo do Código de Postura e Costumes e Bem-Estar do município e da outras providências. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada de votação. Os que forem favoráveis digam sim e os contrários digam não. Antônio Amaral Júnior. Carlos Alberto Costa Prado. Edivaldo Luciabel. Sim. Dr. Salmen, Flávio Luiz Ambrosim, Fledes Correia Leite, Dr. Jadir Grilo, José Claudinei Messias, Lucas Pocai Alves da Silva, Dr. Salim, Silvanei Rodrigues, sim. 11 votos favoráveis, senhor presidente. Aprovado. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na presente sessão extraordinária, agradeço muito a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.